Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula, a nossa 8ª videoaula, essa que será sobre fluxos informacionais internos. Vamos lá? Estamos falando nas direções, ou seja, os fluxos, as direções que a comunicação acontece dentro da empresa ou dentro do esquema hierárquico, na nossa estrutura organizacional. Como é que ela acontece? Quais são as direções que ela assume? Ela assume algumas direções. Vamos começar falando da direção vertical. A vertical, ela pode ser descendente, que é um processo de informação que vem da cúpula diretiva da organização para os subalternos, os que estão embaixo no organograma. Isso é, a comunicação de cima para baixo. Esse tipo de fluxo vertical descendente, ou seja, aquele que vem de cima para baixo, é exatamente aquilo que no senso comum as pessoas costumam brincar, dizendo que é aquela comunicação do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, é exatamente isso. É o que vem de cima, da chefia, da direção, da presidência, ou seja, de lá do plano estratégico para baixo. Não cabe a quem está embaixo nesse processo hierárquico, dentro dessa estrutura organizacional, questionar, apenas obedecer o que está sendo dito. Não há, digamos, um processo dialógico. É de cima para baixo, vem no formato de ou de ordem ou de informação, mas geralmente sem nenhum tipo de diálogo. Mas, ainda nesse fluxo vertical, esse fluxo também pode acontecer de forma ascendente, ou seja, são pessoas situadas na posição inferior da estrutura organizacional que enviam à cúpula suas informações. Isso geralmente acontece quando há algum tipo de instrumento formal instituído pela comunicação interna para que esse processo possa acontecer. Alguém hierarquicamente da base possa se comunicar com quem está em cima. Pode ser uma boa estratégia para, por exemplo, manter a equipe interna oxigenada, se sentindo empoderada, de ter acesso direto às pessoas que dirigem a organização, e é de fato uma boa estratégia para se trabalhar. Mas geralmente isso acontece quando se institui algum canal formal que permita essa possibilidade, o que geralmente não acontece na maioria das empresas. Vejamos agora um exemplo de estrutura tradicional em que geralmente a comunicação vertical descendente acontece. Perceba que no topo dessa imagem tem apenas uma pessoa, que é quem dirige a organização, ou presidente, ou um diretor-presidente. Abaixo dele, ele então se comunica com quem está no próximo nível, seja um assessor direto, seja uma equipe de trabalho que ele tem ali. Desses assessores, passam então para um terceiro escalão, e desse terceiro escalão chega no último escalão dessa organização, nesse exemplo que está dado. Então, é uma comunicação que vem de cima e vai descendo verticalmente até chegar embaixo. Esse tipo de comunicação geralmente não tem nenhum tipo de resquício democrático ou de possibilidade de participação ou de diálogo. Além da direção vertical, quando tratamos da questão do fluxo informacional interno, temos também a possibilidade de fluxo horizontal, como vemos agora. É a comunicação que ocorre no mesmo nível. Acontece entre os pares e as pessoas situadas em posições hierárquicas semelhantes. Usando
aquele mesmo organograma que vimos anteriormente para tratar da questão da comunicação vertical, imagine que as pessoas que estão no segundo nível hierárquico, né, queiram se comunicar entre si. Então, isso seria uma comunicação horizontal. Ou as pessoas que estão nesse terceiro nível hierárquico, né, que nesse caso aqui nós temos 7 pessoas, que acontecesse entre essas 7 pessoas algum tipo de comunicação entre elas. Então isso seria uma comunicação horizontal. Ou mesmo no último nível hierárquico, que essas pessoas pudessem se comunicar entre si, seria exatamente aquilo que a gente está chamando de comunicação horizontal. Além da comunicação vertical, ascendente e descendente, e da horizontal, a gente pode pensar também no que nós chamamos de fluxo circular. O fluxo circular abarca todos os níveis sem se ajustar às direções tradicionais. Surge e se desenvolve muito mais nas organizações informais e favorece a efetividade do trabalho. Nesse gráfico que mostramos agora, dá para entender como é que acontece a informação circular. Ela não tem exatamente uma direção específica. Ela pode acontecer a qualquer momento, em qualquer direção e entre pessoas de níveis hierárquicos diferentes dentro da estrutura organizacional. Geralmente, esse fluxo circular, né, nunca vai acontecer naquelas organizações que têm um organograma, uma hierarquia mais dura, né? Como, por exemplo, uma organização militar. Jamais isso aqui aconteceria. Ou uma empresa muito tradicional, né, que tem algum tipo de processo mais rígido, mais duro. Isso geralmente vai acontecer em uma ONG ou em uma startup, né, em que as pessoas estão no mesmo ambiente, trabalham no mesmo ambiente, independente da posição ou cargo que ocupe dentro da empresa. Então, isso vai favorecer o diálogo e os fluxos circulares permitem uma comunicação interna que nós chamamos de comunicação interna total, né? Sem barreiras, em que pessoas de cargos e funções diferentes podem se intercomunicar durante o processo de trabalho e isso favorece, obviamente, a processos mais flexíveis e mais interessantes. Obviamente que nem toda estrutura organizacional comportaria fluxos circulares, por conta exatamente da necessidade que se tem de lideranças mais firmes ou de processos mais rígidos de produção e etc. Nós também podemos pensar em fluxo transversal ou longitudinal. Esse tipo de fluxo acontece nas organizações orgânicas e flexíveis, que permitem uma gestão mais participativa e integrada, criam condições para que as pessoas passem a intervir em diferentes áreas e com elas interagir. Nesse gráfico que vemos agora na tela, podemos entender como é que funciona esse fluxo transversal ou longitudinal. Funciona exatamente em fluxos de pessoas em níveis hierárquicos diferentes que ultrapassam a relação do seu nível de um nível para outro e acontece então essa relação não de baixo para cima, mas em uma linha perpendicular. Esse tipo de fluxo geralmente acontece na maioria das organizações quando um departamento que está subordinado a outro, um setor que está subordinado a um departamento, entra em contato para passar alguma informação e etc., ou para se comunicar de alguma forma. Então, aí é um fluxo, digamos, mais comum de se ver nas organizações tradicionais. A nossa 8ª videoaula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e eu agradeço a vocês por estar aqui conosco até esse momento. E convido você a assistir a nossa 9ª videoaula, essa que será sobre barreiras da comunicação interna. O que devemos evitar?